Como é bom podermos estar juntos neste sábado, adorarmos, louvarmos a Deus e agora estudar a palavra dele. Um abraço para você de Miami, nossa querida igreja. Um abraço para todos que estão nos assistindo e participando conosco desse louvor e dessa adoração a Deus neste sábado. Faz alguns dias que nós começamos esta série, O Segredo. Hoje é o terceiro segredo que nós vamos apresentar. E eu comecei contando uma história. Tem muita gente curiosa que não se aguenta, manda mensagem, quer saber o que aconteceu com Moisés, aquele homem que ficou lá na nossa casa e nós o recebemos. Ele ficou alguns dias, ele estava passando necessidade e nós o acolhemos. A curiosidade do povo é saber que barulho era aquele que ele fazia à noite, que a Cris veio me dizer. No dia seguinte, eu chamei Moisés e perguntei, Moisés, que barulho é aquele? E ele falou, olha, eu fico tentando decorar a Bíblia à noite, porque a minha mente fica meio confusa, eu fico meio atordoado, e eu vi que quando eu leio a Bíblia e tento decorar, isso me ajuda. Por isso que ele ficava recitando a Bíblia para tentar decorar a Bíblia. Não era muito alto para não nos atrapalhar e nem muito baixo, então a gente não conseguia entender direito. Ele começou a ir na igreja com a gente, começou a participar de tudo, e a gente estava feliz com a presença dele ali na nossa casa. Ele até nos ajudava. Um dia, no terreno baldio do nosso vizinho, colocaram fogo. Aí vieram ratos desse tamanho, ratos ninja, escalando a parede, subiram no nosso telhado, foram pelo forro e começaram a descer pela abertura que tinha num quartinho lá da nossa casa, descer e entrar e foram lá para o fogão da nossa casa. E o Moisés foi com a mão, pegava o rato, dava uma torcida e deu um jeito nos ratos lá pra gente. Então, era uma coisa de louco ter o Moisés na nossa casa. Algumas semanas depois, o meu pai veio para o Mato Grosso para nos visitar. Meu pai é pastor também, é jubilado agora. Ele ia fazer uma série de conferências que são reuniões falando de Jesus, do amor de Deus e batizando as pessoas que aceitavam Jesus. Porque eu não era ordenado ainda e não podia fazer batismo. O Moisés já tinha feito estudo bíblico no passado e agora estava fazendo estudo bíblico também. E ele falou assim, olha, eu quero ser batizado. Eu aceitei a Jesus, eu quero ser batizado. Aí a gente falou, mas Moisés, você tem que estudar toda a Bíblia. Ele pegou assim, em menos de uma semana, passou todo o estudo bíblico. Preencheu tudo, leu todas as perguntas, as respostas e preencheu tudo. E eu fui estudando com ele, tirando as dúvidas. Ele já estava assim há um bom tempo lá em casa, né? Ele falou, eu já vim preparado, já fiz estudo bíblico, então eu quero me batizar. Então nós vamos preencher a ficha batismal dele. Então tem várias perguntas e no final a pessoa escreve o seu nome, tem que assinar o seu nome dizendo se ela concorda ou não aceitar a Jesus e ser batizado, fazer parte da igreja. A hora que ele foi escrever o nome dele, ele, ao invés de escrever Moisés, ele escreveu Fran e parou. Aí eu falei, Moisés, por que você escreveu Fran? Aí ele falou, o que vocês estão falando aí? A gente estava na sala, meus pais, a família, estava toda conversando, e eu fiquei meio confuso aqui e eu escrevi Fran. Eu falei, Moisés, o teu nome não é Moisés, teu nome é Francisco. Você está enganando a gente? Ele falou, não, de jeito nenhum, meu nome é Moisés, sim. E aí riscou o Fran, escreveu Moisés e tudo bem, ficou por isso mesmo. Aí ele foi para a igreja, vou dizer por quê. Ele não tinha, você lembra que ele não tinha documento para provar quem ele era, o nome dele. Ele disse que tinha sido roubado, ele contou a história da fazenda que eu contei para vocês nas outras histórias. Por que ele foi para a igreja? Era à noite. Primeiro que a minha família, veio a família e mais gente junto, então a minha casa ficou cheia e precisava alguém tomar conta do som, dos aparelhos na igreja. Então ele falou, eu durmo na igreja e eu tomo conta dos aparelhos. Então ele estava dormindo na igreja que ficava ali a 2, 3 quadras da nossa casa. Só que quando ele saiu para ir para a igreja, mulher que é mais desconfiada, minha esposa, Cristiane, chegou e falou assim, Rodrigo, esse Moisés está enganando a gente. E agora que ele percebeu, que a gente percebeu que ele não é, na verdade, Moisés, mas é Francisco, ele vai
querer fugir, vai pegar os aparelhos, o microfone, as coisas de valor e vai fugir, vai embora e vai dar um prejuízo para a gente. Então vai lá na igreja e espia, vê se ele está arrumando as coisas para roubar e para fugir. Eu falei, mas Cris, vai. E eu fui. A igreja ficava numa rua assim um pouco escura, tinha umas lâmpadas meio queimadas e tal, era noite, né? Mas era aquela janela, sabe? Tipo uma veneziana assim. Então eu abaixei assim, eu cheguei por fora de mansinho, abaixei e espiei para ver o que o Moisés estava fazendo. Quer saber o que ele estava fazendo? Semana que vem. Semana que vem a gente vai continuar a história do Moisés. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que muita gente que está assistindo esse sermão pela internet, aí pelo mundo afora, conhece o Moisés. Eu já ouviu falar do Moisés, porque em todos os lugares onde eu preguei, sempre tinha gente que conhecia o Moisés. Então, fiquem ligados conosco, semana que vem a gente continua. Hoje, agora, a gente vai continuar o segredo. Nós já vimos o segredo de Paulo no livro de Filipenses, semana passada vimos no livro de Colossenses, hoje nós vamos ver o segredo que ele apresenta no livro de Efésios. Efésios capítulo 3, o versos 5 e 6. Leia comigo, diz assim, Efésios 3, 5 e 6. Eu leio na Bíblia na linguagem de hoje, ok? Primeira versão. Diz assim, no passado, esse segredo não foi mostrado à humanidade. Olha só, é um segredo oculto à humanidade. Mas agora Deus o revelou pelo seu Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Que segredo é esse? E ele vem dizendo, verso 6 agora, de Efésios 3, verso 6. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus têm parte com os judeus nas bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Olha que segredo! A salvação, Jesus Cristo, a nova terra, não é só para um povo, só para os judeus. É para os não-judeus também. A salvação, o amor de Jesus, a morte dele, e nós estamos numa Semana Santa, estamos encerrando a Semana Santa. Há mais de 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás, já passando um pouco, exatamente num sábado como esse, Jesus estava descansando numa sepultura. Para quê? Para salvar você e para me salvar. Ele queria salvar a humanidade. E essa salvação se estendeu para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Este é o terceiro segredo do apóstolo Paulo, o segredo de Deus para você. Mas a grande pergunta que eu tive no meu coração durante algum tempo é: será que Deus não tinha um outro jeito de salvar a humanidade? Será que, por que Jesus tinha que morrer numa cruz? Não teria uma outra forma? Qual a razão? Por que Jesus teve que morrer numa cruz? Até que eu encontrei alguns textos bíblicos e alguns comentários, especialmente no livro de Ellen White, que me ajudaram a entender um pouquinho sobre isso daí. E eu quero ler com você o que vem dizendo aqui no livro Desejado de Todas as Nações, página 726. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela. Veja o que diz aqui. A lei divina não podia ser obedecida. Quem que falou isso? Satanás. Ele disse que não tem como obedecer à lei de Deus. A justiça é incompatível com a misericórdia. E se a lei fosse violada, se as pessoas desobedecessem à lei de Deus, seria impossível para o pecador ser perdoado. Esta foi uma afirmação que Lúcifer fez. Essa é a acusação de Lúcifer para Deus. Então vamos lá, vamos tentar entender isso daí. Aparece aqui algumas palavras. A primeira é justiça. Não tem como Deus ser justo. Essa era a acusação do inimigo. Deus não pode ser justo. Por quê? Como assim não pode ser justo? Por quê? Se o pecador
quando peca, tem que morrer, e o pecador não morre, Deus pega e salva o pecador, então Deus não está sendo justo. Por quê? Pela justiça, o pecador tem que morrer. Só que você não quer morrer, mas o pecador tem que morrer. E aí vem outro elemento, que é a misericórdia. A misericórdia diz assim, mesmo o pecador merecendo morrer pela justiça, ele tem que morrer, mas Deus é misericordioso, Deus dá uma chance, Deus perdoa. A Bíblia diz que Deus é justiça e que Deus é misericórdia. Como? É incompatível, não dá. Essa é a acusação de Satanás. Se Deus é justo, não dá para ser misericordioso. Se Deus é misericordioso, não tem como ser justo. Essa é a acusação dele. Então Jesus veio para mostrar que através do amor, a justiça e a misericórdia podem ser compatíveis. O homem não conseguia ser justo, não conseguia obedecer a lei de Deus, mas Jesus veio para provar que tem como obedecer o que Deus manda, tem como fazer o que Jesus pede, o que Deus ordena. E através então do sacrifício de Jesus, do amor de Jesus, a misericórdia e a justiça se encontraram. Existem outras duas palavrinhas nesse salmo que eu vou ler com vocês daqui a pouco, que é o Salmo 85. Aliás, vamos ler agora. Salmo 85, verso 10, diz assim: a misericórdia e a verdade, olha aqui as duas palavras, misericórdia e verdade. Verdade está ligada à justiça. Então, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Isso está em Salmos 85, verso 10. Isso se cumpriu em parte na cruz. Quando Jesus veio e morreu por você, ele cumpriu a justiça de Deus e ele foi misericordioso, porque agora você pode ter a salvação se você aceitar o que Jesus fez por você. É isso que nós comemoramos agora na Semana Santa. Nós comemoramos a paz. Jesus morreu, nós podemos ter paz. Se Jesus não tivesse morrido, nós teríamos que morrer. Aí Deus não seria um Deus verdadeiro, não seria um Deus de verdade. Porque a palavra diz assim, o pecador tem que morrer. Nós não queremos morrer, nós queremos ir para o céu. E Deus já levou alguns para o céu, entende? E eles não eram perfeitos. Mas porque Jesus foi perfeito e eles aceitaram o sacrifício de Jesus, agora Deus cumpriu a sua palavra é verdadeira. E a justiça aconteceu do jeito que Jesus e que Deus disse que ia acontecer aos seus profetas. Mas a pergunta ainda fica, por que Jesus teve que vir na terra para morrer? Teve que, através da sua morte, provar a justiça de Deus e provar a misericórdia de Deus. Por que isso? Mais um texto, leia comigo o que diz aqui. O homem foi enganado. Olha que interessante. O homem foi enganado, mas Lúcifer escolheu pecar. Como assim? Lúcifer entrou numa cobra e enganou Eva. Eva foi e comeu. Adão, ele sabia e ele foi e comeu. Lúcifer, não. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha esse texto aqui que você já vai entender comigo. A altura e a profundidade do amor divino não conhecia o homem. Ou seja, o homem não conhecia todo o amor de Deus. Para ele, havia esperança no conhecimento do amor de Deus. Contemplando-lhe o caráter, podia ser novamente atraído para ele. Lúcifer, quando estava no céu, ele entendia completamente o amor de Deus. Ele sabia que Deus era amor, era justo, era verdadeiro. O homem aqui na terra, não. A gente vê em parte só. Mas quando Jesus veio, e aqui está a razão de Jesus vir à terra, para que você e eu, para que o ser humano consiga ver e entender completamente o amor de Deus. Hoje nós podemos entender o amor de Deus que, sem Jesus ter vindo à terra, nós não entenderíamos. Então agora você tem
o privilégio de escolher o amor de Deus ou não. Porque agora você conhece, agora você viu o amor de Deus. Entende? Essa foi a razão de Jesus vir a essa terra, para mostrar o amor de Deus, que antes o ser humano não conhecia. E você pode pensar, mas será que Jesus era amor mesmo? É óbvio que sim, mas eu vou te dar algumas razões, mostrando como Jesus era amor. Por sua vida e morte, Cristo provou que a justiça divina não destrói a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa, sendo possível obedecer-lhe perfeitamente. As acusações de Satanás foram refutadas. Deus dera ao homem inequívoca prova de seu amor. Tudo se cumpriu e Jesus provou o seu amor. Veja algumas provas do amor de Jesus no momento em que ele estava morrendo. No momento ele era uma sexta-feira. Semana passada a gente viu sobre o Getsêmani, que foi na quinta noite. Passou a noite toda sendo julgado injustamente, a noite inteira em claro, agora foi condenado, carregando a cruz. E a hora que ele estava carregando a sua cruz, cambaleando, caindo, ele para e ele vê um grupo de mulheres que estavam chorando. Ele não pensa nele, ele pensa nas mulheres, fala: mulheres, calma, não chorem por vocês, chorem pelos seus filhos, se preocupem com a sua vida, porque o que eu estou passando é para a salvação de vocês. Olha só como Jesus se preocupava com as mulheres. Detalhes pequenos. Um outro detalhe, Maria, Jesus estava na cruz pendurado, ele vê a mãe dele ali, ele fala assim para João cuidar da mãe dele. Olha o cuidado de Jesus, olha o amor de Jesus pela mãe dele. Coisas pequenas. Um outro detalhe, o ladrão na cruz, Jesus estava lá crucificado, as pessoas e o diabo usando as pessoas, dizendo assim: Jesus, desça da cruz, você não é o Filho de Deus, desça da cruz. Todo mundo xingando a Jesus. E naquele momento que Jesus não podia descer da cruz, que eles estavam impedindo Jesus de descer da cruz, eles podiam fazer tudo, mas uma coisa eles não podiam impedir, era impedir Jesus de perdoar. E ele perdoou aquele ladrão na cruz, porque ele amava as pessoas. Quarto grupo de pessoas que mostram o amor de Jesus, os assassinos. O que Jesus falou? Porque a gente pode pensar assim, né? Tudo bem ter compaixão e ter amor por um grupo de mulheres chorando. Quem não tem dó de mulher chorando, né? Cuidar da mãe, ou o ladrão que estava ali pedindo perdão para Jesus, reconhecendo a ele como Salvador, isso é fácil. Mas ter misericórdia, amor dos assassinos, o que Jesus falou? Qual foi a oração de Jesus? Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Entende? Olha que amor. Na hora da cruz, ele pensou até nos assassinos. Mas tem mais uma coisa, uma evidência que mostra o amor de Jesus, que é na sua ascensão. Na sua ascensão. Nós vamos pular agora um pouquinho. Jesus morreu, foi para a tumba, ficou na sepultura, ressuscitou. Não vou comentar sobre isso daqui. E aí ele passou 40 dias aqui nessa terra e foi para o céu. Então, na sua ascensão, ele mostra como ele se preocupa com as pessoas. E eu vou mostrar para vocês agora também. Eu vou mostrar para vocês como Jesus está interessado em você, assim como ele estava nas pessoas, como ele ama a você. É isso que nós vamos ver agora. Veja bem, Jesus, depois que ele ressuscitou, 40 dias, está na hora de voltar para o céu. E ele estava caminhando com os discípulos. Os discípulos não tinham ideia do que ia acontecer ali. Ele podia subir de 3 montes para o céu. Ele ia subir de um monte. Ele podia subir do Monte Sião, que é a cidade de Davi. Ele podia subir do Monte Moriá, aonde Isaac foi quase oferecido por Abraão e aonde ele depois foi oferecido lá no Gólgota. Mas não ia trazer boas lembranças para os discípulos. Ele escolheu subir do Monte das Oliveiras, o lugar onde ele várias noites, vários momentos passou orando. Dali ele resolveu subir. E no caminho para o Monte das Oliveiras, ele foi passando em vários lugares conhecidos e fazendo comentários do que tinha acontecido na vida deles para os discípulos, porque ele queria que ficasse na mente dos discípulos não a imagem de Jesus
crucificado, mas o de Jesus vivo e ressurreto. Ele passou e viu uma plantação de uvas, e ele falou, lembra que você tem que permanecer em mim, lembrando da parábola do homem que cuidava das uvas. Ele passou pelo Getsêmani. Quando ele passou pelo Getsêmani, ele ficou em silêncio, porque ele queria que os discípulos lembrassem das advertências que ele fez na quinta-feira, antes dele morrer. Aliás, inclusive, antes dele sair de Jerusalém, quando ele passou pelos portões de Jerusalém, tinha uma multidão de pessoas, tinha muita gente que ficava sempre nos portões da cidade. Aquele povo todo curioso, onde Jesus está indo com os discípulos? E o povo começou a seguir Jesus. E ele foi caminhando, foram subindo o monte, e o povo atrás, e os discípulos ali. Aí Jesus abriu o caminho no meio da multidão e foi até o cume do monte. Quando ele chegou no cume do monte, uma força maior que a força da gravidade começou a puxar Jesus para o céu. E Jesus começou a ser levantado do céu. E Jesus disse uma frase: eis que estou convosco, eu vou estar com vocês para sempre, eternamente, eu nunca vou abandonar vocês. Essa frase ficou gravada na mente dos discípulos. E Jesus começou a ser levantado. A hora que Jesus começou a ser levantado, o céu se abriu e os anjos viram o carro de nuvens de anjos tomando Jesus, e eles ouviram a música do céu, começou a descer como ondas, a música dos anjos cantando, e eles de boca aberta, vendo aquilo tudo, e Jesus subindo. Nesse momento, os dois anjos mais poderosos do céu, os mesmos dois anjos que desceram para ressuscitar Jesus, eles estavam super ansiosos para ver esse momento de Jesus voltando para o céu, mas eles não ficaram no céu, eles desceram para consolar os discípulos que estavam ficando. Olha só, o amor não é só de Jesus, é dos anjos, o céu inteiro ama você. E eles desceram ali para consolar os discípulos, eles falaram assim para os discípulos: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que está subindo vai voltar do mesmo jeito. Aqui, nesse monte, no Monte das Oliveiras, é aqui que Jesus vai voltar. Então, confortem-se, alegrem-se, esse Jesus vai voltar. E aí os discípulos, Jesus foi para o céu e os discípulos voltaram para Jerusalém. Todo mundo esperava os discípulos tristes, porque alguns tinham aquela imagem ainda do Jesus morto, mas os discípulos estavam felizes, radiantes, porque agora a imagem que eles tinham de Jesus era o Jesus vencedor, era essa a imagem. Mas eu quero voltar agora lá para o céu. Jesus está lá na nuvem, Jesus está subindo. Nesse momento se cumpre um Salmo 24, é um momento fantástico e maravilhoso. Inclusive, o Daniel Liddick, ele gravou uma música sobre esse momento, em que Jesus está subindo, vários anjos estão ali, e algumas coisas interessantes acontecem. Eu já disse em algum momento, e cada vez me confirma mais, que os anjos, eles têm senso de humor. Porque olha o que aconteceu. Na hora que os anjos estão cantando, um deles fala assim: abram os portais. O porteiro do céu, o porteiro lá do céu fala assim: abrir os portais? Para quem? Aí os anjos que estão juntos, é para o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. E aqui que eu digo que eles têm senso de humor, porque já está respondido. Mas só que daí, de novo, o anjo aqui fala assim: ei vocês, você anjo porteiro, vocês os sentinelas, abram os portais. E o anjo lá de cima, de novo, pergunta: abrir os portais? Abrir os portais para quem? Para quem que eu tenho que abrir os portais? E os anjos daqui respondem: para Jesus, o Todo-Poderoso, o nosso Salvador, o grande Rei, o forte na batalha, porque eles amam
ouvir sobre Jesus, eles amam cantar e exaltar o nome do Salvador, do nosso Jesus, do Salvador deles, que agora finalmente estava com eles de novo. Agora eu quero que você tente imaginar esses anjos todos subindo para o céu, cantando, é o Rei da Glória, está conosco, o Rei da Glória, está chegando, está voltando, finalmente, depois de 33 anos aqui nessa terra, Jesus está subindo de novo com todos os anjos, todos cantando, e daí finalmente os porteiros abrem os portões do céu e Jesus começa a entrar com todos aqueles anjos. É uma música linda, uma música maravilhosa, um louvor vibrante lá no céu. Quando Jesus chega lá no céu, quem que está no céu? Alguns grupos especiais estão no céu. O primeiro grupo que está no céu são os mortos que ressuscitaram. Quando Jesus ressuscitou, alguns mortos aqui na terra ressuscitaram. E eles já subiram para o céu. Eles estavam lá. Quem mais estava no céu? Todos os anjos, os serafins, os querubins, todos estavam no céu. Estavam no céu também todos os representantes dos planetas que não caíram, que não pecaram. Todos estavam lá e todos estavam cantando. Quem é o Rei da Glória? Quem é o nosso Todo-Poderoso? Jesus chegou. Eu fico imaginando a música, o louvor, a alegria que está no céu. E de repente, no meio de todo aquele louvor, no meio de toda aquela alegria, todo mundo olhando para Jesus, Jesus faz um gesto e fala: para. Ainda não. Aí a música parou. Todo mundo parou. Ele queria uma coisa antes. O que Jesus queria? Ele queria encontrar o Pai. E ele foi para o trono do Pai, para o trono de Deus. Por quê? Ele chegou no Pai e ele perguntou, ele fez uma pergunta para o Pai: Pai, o Senhor aceitou? O Senhor aceitou meu sacrifício? Esses que ressuscitaram podem me acompanhar e ir comigo aonde eu for? Os que eu deixei na terra estão se preparando, vão poder subir para a terra? O meu sacrifício foi válido? Essa era a pergunta. Essa era a pergunta. E daí, exatamente nesse momento, eu fico imaginando o céu, todo quieto agora, parado, esperando para saber qual seria a resposta de Deus o Pai. E Deus o Pai responde: sim, meu filho, sim, foi aceito. E nesse momento, o Deus, ele abraça Jesus, ele estende seus braços e abraça Jesus. Nesse momento se cumpre definitivamente o que nós lemos em Salmos. A misericórdia, que é Jesus, e a justiça, Deus, se encontram. A paz, que é Jesus, e a verdade, que é Deus, se beijam, se cumpre. Tudo agora está cumprido, tudo está feito, tudo que tinha que ser feito foi feito. O sacrifício foi aceito, Jesus está no céu, foi ressurreto, tudo que ele tinha que fazer ele fez, agora depende de nós. E nesse momento, aí a música volta a acontecer no céu, eles colocam sobre Jesus a roupa de veste e colocam a coroa sobre Jesus, a coroa do grande rei e de vencedor, e começam a adorar Jesus novamente. Como que você reage com uma história dessa? Que não é uma história, com esses fatos. O que esses fatos, como que isso impacta a sua vida? A Bíblia tem um texto que eu acho que é assim que deveria impactar a sua vida, que diz assim: viverei feliz, porque senti o teu amor cuidadoso em ação na minha vida. Você vive feliz. Essa é a reação que você tem que ter. Como mais? Você deveria viver assim também. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Você deve viver obedecendo a Deus, fazendo o que Ele manda, porque Jesus fez o que Deus mandou. Ele te amou. E agora
você pode responder a Jesus amando a Ele. O título desse sermão era Por que Jesus teve que morrer? Mas o livro Desejado pelas Nações, página 834, termina com essa frase: o amor venceu. E o título desse sermão agora muda para o amor venceu. O amor de Jesus venceu tudo e pode vencer na sua vida também. Eu lembro de uma história que eu já ouvi há muito tempo atrás. Talvez os detalhes, eu não sei nem exatamente como exatamente são todos os detalhes, mas conta-se que esse soldado foi para a guerra e depois de guerrear e ser um lutador, ele perdeu as pernas. E agora ele tinha que voltar para casa, mas ele estava em dúvida de saber se a sua esposa ia aceitá-lo. Será que ela vai me aceitar sem as pernas? Porque eu não sou mais a mesma pessoa, ele achava dele mesmo. Então ele escreveu uma carta: meu amor, estou voltando para casa, mas eu não sei se você vai me aceitar ainda. Se você me aceita, eu vou passar com o trem, eu vou estar voltando de trem. E do trem eu consigo avistar a nossa casa. Então pendura na janela da nossa casa um lenço branco. E aí eu vou saber que você me aceita novamente. E ele pegou o trem e começou a voltar para sua casa. Imagina o coração desse homem, como ele tremia de angústia, de ansiedade. Será que ela vai me aceitar de volta? Quando foi chegando perto, ele não aguentava de ansiedade, até que ele avistou a casinha dele. E na casinha dele, na janela da casa dele, não tinha um lenço pendurado. Tinha um lençol. E não só na janela, ela pendurou no varal vários lençóis brancos, dizendo assim: meu amor, eu te amo, volta para casa, volta para mim, eu quero você novamente porque eu te amo. Esse é o Jesus lá do céu, que está com lençóis brancos, dizendo: eu amo você, venha logo para o céu comigo, se prepare, coloque a sua vida em dia, porque eu amo você e eu quero você. Que resposta você vai dar a esse Jesus que tanto te amou e que te ama? Que resposta você vai dar a Ele? Você vai dizer: sim, Jesus, eu quero te seguir, eu quero te amar, eu aceito o teu sacrifício? Se é essa a tua resposta, onde você está? Na sua casa, deitado na sua cama ou no sofá? Não sei onde você está ouvindo essa mensagem, mas feche seus olhos e faça uma oração dizendo para Jesus: Jesus, eu aceito o Senhor como meu Salvador e eu vou orar aqui por você também. Senhor bondoso Deus, eu, Rodrigo, aceito o Senhor como meu Salvador. E eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem também aceitam Jesus. O Senhor não morreu à toa. O Senhor morreu por nós e nós queremos um dia ir para o céu com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, aqui nessa terra. Esteja conosco, fortalecendo nesses momentos difíceis que estamos passando. Ajuda-nos a entender que logo isso vai passar e daqui a pouco estaremos contigo no céu. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E nessa mensagem ainda de Jesus subindo para o céu, eu gostaria que você ouvisse a música que vai ser cantada, ilustrando e tentasse imaginar esse momento de Jesus chegando no céu.